Após o final da guerra entre gregos e troianos, que terminou com o saque e destruição de Troia, Enéas... Opa, peraí. Essa não é a história da origem de Roma? Sim, uma grande história começa onde uma outra grande história termina. Assim, o poeta Virgílio nos conta em A Eneida, a saga do herói Enéas em sua incrível jornada rumo à fundação de um dos maiores impérios que passaram pela Terra, o Império Romano. A origem mítica de Roma. Enéas era filho do príncipe Anquises e a deusa Vênus, Afrodite na mitologia grega. Anquises era primo do rei Príamos de Troia, o que faz Enéas primo em segundo grau dos heróis Héctor e Paris. Reconhecido como um dos grandes generais de Troia, algoz de 28 soldados gregos, tinha sua habilidade e destreza somente inferiores à de Héctor em comparação com outros heróis troianos. Na noite fatídica em que os soldados gregos invadiram Troia, Enéas estava em sua residência se recuperando de ferimentos ocorridos nas batalhas que aconteceram nos dias anteriores. Dormindo em sua cama, ele sonha com o herói Héctor, que vai junto a ele, dizendo para acordar e fugir com sua família, carregando os símbolos sagrados de Troia, seus deuses familiares e com o máximo de pessoas que encontrasse. Enéas acorda desesperado e vê da sua sacada o caos da invasão grega, já com vários prédios e casas pegando fogo. Desesperou-se e logo pediu para que sua esposa o ajudasse a vestir sua armadura para se juntar à defesa da cidade. Com a ajuda de alguns companheiros, sai em defesa de Troia em direção ao Palácio Real, onde vê cada um dos seus aliados caírem sem vida nas mãos dos gregos. Inclusive, presencia o assassinato do rei Príamos nas mãos de Pirros, filho de Aquiles. Diante de toda essa tragédia, Enéas então se prostra ao chão, arrasado e sem reação. Porém, sua mãe, a deusa Vênus, aparece e conta que a queda de Troia era inevitável, que a cidade já estava amaldiçoada pelos deuses e com seu destino selado. Então, promete que ele seria fundador de um império ainda maior e mais importante do que foi Troia, que conquistará um dia os gregos. Ordena-lhe que reúna o máximo de pessoas possíveis e evacue a cidade, como dito por Héctor em seu sonho. Assim, Enéas retorna à sua casa, explica toda a situação à sua esposa Creusa, junta alguns pertences e partem junto de seu filho Ascânios para a casa de seu pai, que iria precisar de muita ajuda para fugir, pois era coxo de uma das pernas. Porém, Anquises, invocando lealdade e honra a Troia e aos troianos, se recusa a partir e diz que deveriam ficar e lutar até o fim. Neste momento, a cabeça de Ascânios fica envolta em chamas, mas que não machucavam o menino. Ao apagar as chamas com água, Anquises diz que foi um claro sinal de Júpiter para evacuar e seguir o plano de Enéas. Assim que ele terminou a frase, uma estrela cadente apareceu no céu como sinal dos deuses, confirmando sua afirmação. Enéas então joga seu pai ao ombro, dá a mão a seu filho e saem correndo pelas ruas caóticas de Troia, tentando convencer o maior número de pessoas a acompanhá-los. Logo se veem perseguidos por gregos em fúria, que espalhavam fogo nas casas e ceifavam a vida de quem ficava para trás. Já fora da cidade, chegando ao templo de Ceres, Enéas percebe que Creusa já não os acompanhava. Desesperado, retorna correndo sozinho em direção à cidade, mas para na metade do caminho ao se deparar com o fantasma de Creusa. Tão logo aparece, Creusa diz que era seu destino permanecer em Troia, mas que o futuro de Enéas era viajar para a Hespéria, que era como se chamava a parte a oeste da Península Itálica, e que iria se casar novamente com uma princesa e seria rei. Pede que cuide de seu filho Ascânios e, por fim, se desfaz no ar, desaparecendo. Enéas retorna para o templo de Ceres
E lá já aguardava uma multidão de refugiados, que sob sua liderança partem para um bosque que havia ali próximo ao templo. O bosque era um lugar consagrado à deusa Cibele, onde de suas árvores construíram os 20 navios que os levariam, onde o destino e os deuses haviam lhe prometido. Aproveite este momento para curtir nosso vídeo e se inscrever gratuitamente para receber o aviso de outras histórias como esta, assim que publicadas no canal. Ao começar o verão, Enéas e os demais troianos saíram com seus navios ao mar Egeu, em busca de um local para estabelecer uma cidade e logo desembarcaram na Trácia. Lá, desembarcam e começam a fazer os preparativos para as fundações da cidade, começando com um pequeno local para orações. Enéas achou um monte misterioso, e onde cresciam murtas, que resolveu colher para forrar o altar. Porém, ao arrancar as ervas, delas vertiam sangue humano. Enéas então escuta uma voz embaixo da terra, que lhe pareceu muito familiar. Era Polidoros, filho mais jovem do rei Príamos, entregue aos cuidados do rei da Trácia para garantir a linhagem troiana caso Troia caísse. Polidoros então conta a Enéas que quando Troia caiu, o rei da Trácia o matou, com o objetivo de manter boas relações com Agamenon e os demais gregos, ao qual também recebeu um pagamento em ouro. Ao saber de toda a história, Enéas deu a Polidoros um ritual fúnebre digno e, após realizar um conselho com os demais troianos, decidiu partir de lá, pois o rei da Trácia, claramente um inimigo, podia atacá-los assim que soubessem que estavam por lá. Com muitas dúvidas, Enéas decide ir para o oráculo de Delos e lá, da boca da profetisa, recebe a orientação de Apolo para ir para a terra de seus antepassados. Anquises interpreta essa referência como sendo a ilha de Creta, para onde partem imediatamente. Lá, começam a construir uma cidade chamada Pergameia, a qual também se juntam alguns prisioneiros troianos fugitivos que escaparam do espólio de Agamenon. Infelizmente, uma peste terrível aflige seus habitantes, sinal dos deuses que aquele também não era o lugar para estabelecer o legado de Troia. Anquises, ao consultar novamente para o oráculo de Delos, reconhece seu erro e desconfia que o local possa ser a Hespéria, como o espírito de Héctor disse anteriormente. Assim, os troianos partem de Creta. Enquanto navegavam, foram surpreendidos por uma terrível tempestade que os fez aportar em Estrófades, lar das Árpias que Jasão um dia enfrentou. Lá, abatem gado para consumo e para suprir o restante da viagem, mas são imediatamente atacados pelas terríveis Árpias. Derrotadas, uma das Árpias joga uma maldição que diz que Enéas só encontrará o local para estabelecer sua nova cidade quando estiverem com tanta fome que comerão as próprias mesas. Logo, os troianos partem novamente para o mar. Passaram pela ilha de Ítaca, terra do rei Odisseu, o herói responsável pela estratégia do cavalo de madeira. Odisseu ainda se encontrava perdido no mar nesta época, mas esta é uma outra história. Os troianos desembarcaram no Ácio, onde fizeram oferendas e disputaram jogos para celebrar os deuses. Enéas não desapontou e foi vencedor. De lá foram para Butroto, onde se estabelecem por um tempo. Lá encontram Andrômaque, viúva de Héctor, ao qual ainda faz os ritos fúnebres em respeito ao herói e ao seu filho, em uma cova vazia. Também encontra Helenos, irmão de Héctor e futuro marido de Andrômaque, que tem o dom da profecia. Helenos profetiza para Enéas, que reforça que os troianos devem ir para a Hespéria. Também diz que eles devem encontrar a Sibila em Cumas. Então, novamente, Enéas e sua frota se lançam ao mar com destino à Sicília, e para evitar os monstros Caribides e Sila,
que ficavam no Estreito de Messina, atravessam a Baía de Tarento. Estes monstros também foram relatados por Jasão e Odisseu. Lá passam uma noite de puro terror ao presenciarem toda a fúria do Monte Etna. Pela manhã, encontram um grego maltrapilho e desesperado. Seu nome é Aquimênides e fora deixado para trás por Odisseu ao fugir do ciclope Polifemos. Mal tiveram tempo de trocar maiores informações, Polifemos e os outros cíclopes aparecem furiosos. Enéas e os troianos fogem e mais uma vez o grego Aquimênides fica para trás. Mas desta vez, a sorte não foi sua amiga, e ele é devorado pelos cíclopes. A frota troiana desembarca na cidade de Drepana, na Sicília, ao qual os antigos conheciam como Trinácria. Lá, Anquises, o pai de Enéas, morre de causas naturais e são realizados ritos funerários em sua honra. Apesar da proximidade do seu objetivo, as aventuras de Enéas estão longe de terminar. Ele ainda irá passar por muitas situações que refletirão em toda a história do Império Romano. Se você está gostando da história até aqui, clique em gostei para nos apoiar. Não se esqueça de se inscrever no canal gratuitamente para ser avisado da publicação de novos vídeos. Confira na descrição do vídeo itens promocionais relacionados a essa história e apoie os parceiros do canal. Isto nos ajuda a desenvolver mais conteúdo e com mais rapidez. Não perca o próximo capítulo desta série, no Grande Almanaque de História.